Provérbios, o dom de vida da sabedoria. Introdução. O livro dos Provérbios reúne 9 coleções de conselhos, instruções e ditados populares de épocas diversas. Cada coleção é fruto do trabalho dos sábios profissionais da corte, que recolhem a sabedoria do povo e a registram por escrito, para que seja ensinada às futuras gerações. A redação vai desde o tempo do rei Salomão, 950 a.C., até o período após o exílio, cerca de 400 a.C. Identificamos o início das coleções maiores pelas apresentações em 1, versículo 1, 10, versículo 1, 22, versículo 17, 24, versículo 23, 25, versículo 1, 30, versículo 1 e 31, versículo 1. A introdução geral, capítulos 1 a 9, escrita por último, apresenta o rei Salomão como autor de toda a obra. Era um modo de homenagear o patrono da sabedoria em Israel, o rei com fama de sábio, além de dar maior credibilidade à obra. Quando o livro foi concluído após o exílio, os judeus viviam um tempo de reavaliação da história, depois de terem sido dominados pelos grandes impérios babilônico, persa e grego. Buscavam razões para continuar acreditando no Deus que os havia escolhido e tirado da escravidão do Egito. Buscavam um sentido e ordem em meio à confusão e às derrotas. Este desejo de ordem o encontramos em Provérbios, que até no aspecto formal se preocupa em fazer coincidir o valor de alguns nomes com o número de provérbios. As consoantes do nome Salomão, por exemplo, têm valor 375, que é o número de provérbios de uma linha encontrados em capítulo 10, versículo 1, a capítulo 22, versículo 16. As consoantes de Ezequias equivalem a 140, que é o número de linhas dos capítulos 25 a 29. Os 3 nomes que aparecem em capítulo 1, versículo 1, Salomão, Davi e Israel, têm valor 930, que é o número de linhas de todo o livro. Nesse período após o exílio, os sábios profissionais ensinavam a sabedoria aos jovens nas escolas. Era o modo de manter viva na memória das futuras gerações a experiência de vida dos antepassados. No entanto, apesar de ensinada em escolas, a sabedoria aqui tem a ver com a experiência concreta de vida, não com teorias e abstrações. De fato, é na vida real, no encontro com pessoas, animais e coisas, com todo o criado, que o ser humano encontra a divinamente inspirada sabedoria da vida, ou seja, o sentido profundo da própria existência. Daí porque nos provérbios, mais que conceitos que trazem teorias, encontramos coisas concretas e fatos que trazem lições de vida. É como se reuníssemos hoje os ditados populares, que trazem a sabedoria do povo e ensinam a bem viver consigo mesmo, com os outros e com Deus. E não é à toa que os primeiros escritores cristãos chamavam o livro dos Provérbios de sabedoria, tal como os livros do Eclesiástico e da Sabedoria. Quando os sábios profissionais reúnem os ditos populares, estão a serviço de reis e governantes, que por sua vez têm os próprios interesses. É preciso, portanto, ler Provérbios com 2 lentes, uma que mostra a genuína sabedoria do povo e outra que mostra a intenção da corte ao reunir os provérbios populares. Por exemplo, capítulo 16, versículos 10 a 15,
capítulo 20, versículo 8, capítulo 22, versículo 11, capítulo 29, versículo 19. O livro é convite a valorizar a sabedoria de nossos povos e a criar novas sentenças, conselhos e instruções. As técnicas utilizadas no livro podem ser um bom começo, com imagens concretas, usando números, contraposições, paralelos, sinônimos. Os provérbios não são frases de conteúdo fechado, são como alfinetadas que necessariamente provocam reações. Expressam uma sabedoria que nunca se esgota, mas que está em contínua formação na consciência do povo, na caminhada com Deus, que se revela com uma voz denominada sabedoria. Afinal, a voz do povo é a voz de Deus.